Já alguma vez sentiu que, por mais que se esforce, os seus músculos parecem estar a encolher? Aquela força que tinha para abrir um frasco de compota, para carregar os sacos das compras ou simplesmente para subir uma ladeira sem ficar ofegante, parece que se vai desvanecendo aos poucos. É uma realidade frustrante e até um pouco assustadora, não é? Sentimos que o nosso corpo nos está a trair. E o conselho que mais ouvimos é: tem de comer mais proteína. Então, o que fazemos? Recorremos ao que conhecemos bem, ao que faz parte da nossa cultura. Umas boas febras grelhadas, um entrecosto no forno, uns rojões bem apuradinhos. A carne de porco é, para muitos de nós, sinônimo de uma refeição substancial. Mas e se eu lhe dissesse que, ao confiar demasiado nesta escolha, pode estar sem saber a sabotar os seus esforços para se manter forte e independente? Existe uma fonte de proteína, muitas vezes esquecida, mas tão nossa, tão portuguesa, que não só constrói músculo de forma mais eficaz depois dos 60, como também combate a inflamação silenciosa que nos deixa doridos e cansados. Neste vídeo, vamos descobrir que superalimento é este. E não é tudo. Vamos explorar outros hábitos simples e alimentos deliciosos, que, quando combinados, podem verdadeiramente revitalizar a sua força e energia. Fique comigo até ao fim, porque a última dica que vou partilhar é algo que provavelmente nunca associou à saúde dos seus músculos, mas que pode ser a peça que faltava no puzzle da sua vitalidade. Então vamos diretos ao assunto, sem mais mistérios. A fonte de proteína de que falo, que supera a carne de porco em muitos aspectos cruciais para quem já passou dos 60, é a nossa humilde, mas imensamente poderosa sardinha. Sim, a sardinha. Antes que pense que é uma troca estranha, deixe-me explicar o porquê. Não se trata de diabolizar a carne de porco. Comida com moderação. Faz parte da nossa gastronomia e da nossa cultura. A questão é o equilíbrio e o que o nosso corpo realmente precisa nesta fase da vida. À medida que envelhecemos, o nosso corpo tende a ter um nível de inflamação crônica mais elevado. Pense nisto como um pequeno fogo a arder constantemente, em lume brando no nosso interior. Esta inflamação contribui para as dores nas articulações, para a rigidez matinal e, muito importante, dificulta a capacidade do corpo para reparar e construir tecido muscular. Certos cortes de carne de porco, especialmente os mais gordos e processados como enchidos, são ricos em gorduras saturadas e ácidos gordos ômega 6. Quando consumidos em excesso, estes componentes podem alimentar esse fogo inflamatório. É como deitar pequenas achas na fogueira. O resultado? Mesmo que esteja a consumir proteína, o seu corpo está demasiado ocupado a combater a inflamação para a usar eficientemente na construção de músculos. Além disso, a digestão também muda com a idade, e refeições mais pesadas podem tornar-se um fardo para o sistema digestivo. Agora, vamos olhar para a sardinha. A sardinha é uma verdadeira estrela nutricional. Primeiro, a proteína que contém é de altíssima qualidade e muito fácil de digerir. Isto significa que o seu corpo consegue absorver e utilizar os aminoácidos, os tijolos da construção muscular, de forma muito mais eficiente. Mas a verdadeira magia da sardinha está no seu teor excepcional de ácidos gordos ômega 3, especificamente o EPA e o DHA. Se a gordura da carne de porco pode alimentar o fogo da inflamação, os ômega 3 da sardinha são como os bombeiros. Eles têm uma poderosa ação anti-inflamatória. Imagine as suas articulações como as dobradiças de uma porta. A inflamação é a ferrugem que as faz ranger e prender. O ômega 3 é o óleo lubrificante que permite que a porta se mova suavemente, sem dor. Para os músculos, isto significa menos dores após uma caminhada mais longa, uma recuperação mais rápida e, estudos mostram, um estímulo direto ao processo de construção muscular. É como se os ômega 3 dissessem aos seus músculos: ok, o caminho está livre de inflamação, podem começar a reconstruir. E os benefícios não ficam por aqui. As sardinhas, especialmente as de lata que comemos com as espinhas moles, são uma das melhores fontes naturais de cálcio e vitamina D que existem. Todos nós sabemos que o cálcio é para os ossos,
mas é também fundamental para a contração muscular. E a vitamina D? A vitamina D é crucial para a função muscular. Níveis baixos de vitamina D estão diretamente ligados a uma maior fraqueza muscular e a um risco acrescido de quedas, algo que todos queremos evitar. A carne de porco simplesmente não oferece este pacote completo. Pense na praticidade e no quão português isto é. No verão, uma bela sardinha assada na brasa com uma salada de pimentos é um manjar dos deuses. Durante o resto do ano, uma lata de sardinhas em azeite de boa qualidade é uma solução rápida, barata e incrivelmente nutritiva. Esmague-as numa fatia de pão de mafra torrado com um fio de azeite e umas rodelas de cebola, e tenha um lanche ou uma refeição leve que está a trabalhar ativamente para fortalecer o seu corpo. Tente fazer esta troca apenas 2 vezes por semana. Troque as febras ou o entrecosto por sardinhas. Observe como se sente. Talvez note menos rigidez nas manhãs ou mais energia para as suas tarefas. Mas ter a melhor proteína é apenas metade da batalha. Para que o nosso corpo a use para construir músculos fortes, precisa de aliados. E o primeiro aliado pode surpreendê-lo, porque é algo que muitas pessoas com mais de 60 anos tentam evitar. Ter a proteína certa, como as nossas fantásticas sardinhas, é como ter os melhores tijolos para construir uma casa forte. Mas os tijolos sozinhos não fazem uma parede. Precisam de cimento e de trabalhadores. E é aqui que entram outros hábitos alimentares. O primeiro grande aliado dos seus músculos é algo que muitos de nós, passados os 60, olhamos com desconfiança: os hidratos de carbono. Sim, leu bem. Há uma ideia generalizada de que os hidratos de carbono engordam e que devemos cortá-los. Mas isso é um erro perigoso, especialmente quando queremos manter a massa muscular. Pense nos seus músculos como um carro. A proteína são as peças do motor, mas os hidratos de carbono são a gasolina. Sem gasolina, o carro não anda. Da mesma forma, os seus músculos precisam de energia para funcionar e para se repararem. Mais importante ainda, para que a proteína chegue eficazmente às células musculares, ela precisa de uma espécie de transportador. Esse transportador é uma hormona chamada insulina. E o que estimula a libertação de insulina de forma controlada são os hidratos de carbono. Quando come proteína isoladamente, uma parte dela é desviada para ser usada como energia, em vez de ser usada para construção. Mas quando a combina com um bom hidrato de carbono, este fornece a energia necessária, deixando a proteína livre para fazer o seu trabalho principal: reparar e construir. Claro que não estou a falar de pão branco, bolos ou açúcar. Falo de hidratos de carbono complexos, de libertação lenta, que nos dão energia sustentada. Exemplos perfeitos da nossa dieta portuguesa: uma boa batata doce assada no forno, uma mão cheia de grão de bico na sopa ou numa salada, uma porção de feijão frade ou uma fatia de um bom pão alentejano integral. Imagine o prato ideal: umas sardinhas assadas, a proteína, acompanhadas por umas batatas cozidas com pele e uma salada colorida. As batatas dão-lhe a energia para a sua caminhada e ajudam a proteína das sardinhas a chegar onde é mais precisa. O segundo aliado é talvez o mais simples e o mais negligenciado de todos: a água. A hidratação é fundamental. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que ligeiramente, os músculos não funcionam corretamente. Sentimos-nos mais cansados, somos mais propensos a cãibras e o transporte de nutrientes, incluindo a preciosa proteína, para as células musculares fica comprometido. Com a idade, o nosso mecanismo da sede tende a diminuir, por isso não podemos esperar por sentir sede para beber água. A solução? Crie o hábito. Tenha sempre uma garrafa de água na mesa de cabeceira e beba um copo grande logo ao acordar, antes mesmo do café. Leve uma garrafinha consigo quando sai à rua. E lembre-se que não tem de ser só água pura. Chás de ervas sem açúcar, como o de Lúcia Lima, cidreira ou camomila, são ótimos. E claro, as nossas maravilhosas sopas. Uma boa sopa de legumes é uma forma fantástica de se hidratar e de obter vitaminas e minerais ao mesmo tempo.
Por fim, vamos falar de um mineral que é um verdadeiro herói anônimo da saúde muscular: o magnésio. Toda a gente fala do cálcio para os ossos, e com razão, mas o magnésio é o seu parceiro inseparável. Se o cálcio ajuda os músculos a contraírem, o magnésio ajuda-os a relaxar. Sem magnésio suficiente, os músculos podem ficar tensos, doridos e propensos a cãibras. É um mineral essencial para a produção de energia e para a síntese de proteínas. Onde o podemos encontrar? Em alimentos deliciosos e fáceis de incluir no dia a dia. Frutos secos, especialmente amêndoas e nozes. Sementes, como as de abóbora. Vegetais de folha verde escura, como os espinafres. E até uma pequena indulgência como um quadradinho de chocolate preto com alto teor de cacau. Adicionar um punhado de amêndoas ao seu lanche da tarde ou uns espinafres à sua sopa é uma forma simples e eficaz de garantir que está a dar aos seus músculos este mineral relaxante e energizante. Já falamos da proteína estrela, dos seus parceiros no prato e da importância da água e dos minerais. Mas falta a faísca que acende todo este motor. E essa faísca é o que vamos ver a seguir, juntamente com a surpresa que lhe prometi. Já temos os ingredientes certos no nosso prato. Temos a proteína de alta qualidade das sardinhas, os hidratos de carbono para dar energia, a água para manter tudo a fluir e os minerais essenciais como o magnésio. Mas podemos ter os melhores tijolos e o melhor cimento do mundo. Se não houver um pedreiro para construir a parede, nada acontece. No nosso corpo, esse pedreiro é o movimento. A comida fornece o material de construção, mas é o exercício que dá a ordem para construir. Muitas pessoas com mais de 60 anos têm receio de fazer exercício. Pensam em ginásios barulhentos, em correr ou em levantar pesos pesados, e isso parece assustador e até perigoso. Mas a chave para construir músculo não é necessariamente o exercício intenso, é a resistência. É pedir aos seus músculos que façam um esforço ligeiramente maior do que aquele a que estão habituados. E a boa notícia é que não precisa de sair de casa para o fazer. A resistência pode vir do seu próprio peso corporal. Vou partilhar consigo 3 exercícios simples e seguros que pode começar a fazer hoje mesmo, na sua sala, enquanto ouve rádio ou vê o telejornal. O primeiro, e talvez o mais importante de todos, é o exercício de sentar e levantar de uma cadeira. Escolha uma cadeira firme, robusta, de preferência sem braços. Sente-se na beira da cadeira, com os pés bem assentes no chão, à largura dos ombros. Cruze os braços sobre o peito para não ter a tentação de usar as mãos. Agora, usando apenas a força das suas pernas e dos seus glúteos, levante-se até ficar de pé. Faça uma pequena pausa e depois, de forma lenta e controlada, volte a sentar-se. Repita isto 8 a 10 vezes. Este movimento fortalece os músculos das coxas e os glúteos, que são cruciais para o equilíbrio, para caminhar e para nos levantarmos de qualquer sítio, prevenindo quedas. O segundo exercício são as flexões na parede. Fique de pé, a cerca de um braço de distância de uma parede livre. Coloque as palmas das mãos na parede, um pouco mais abertas que a largura dos seus ombros, à altura do peito. Mantenha o corpo à direito, como uma prancha. Agora dobre os cotovelos e incline lentamente o seu corpo em direção à parede, até o seu nariz quase lhe tocar. Depois, empurre com força para voltar à posição inicial. Isto fortalece os músculos do peito, dos ombros e dos braços, ajudando em tarefas como empurrar um carrinho de compras ou levantar um neto ao colo. Tente fazer 8 a 10 repetições. O terceiro exercício é a elevação de gêmeos, para a barriga da perna. Fique de pé atrás de uma cadeira e segure-se levemente nas costas para ter equilíbrio. Com os pés juntos, levante os calcanhares do chão o mais alto que conseguir, ficando na ponta dos pés. Sinta a contração na parte de trás das suas pernas. Aguente por um segundo e desça os calcanhares lentamente. Este exercício é fantástico para a circulação e para a força dos tornozelos, o que também ajuda na estabilidade. Faça 10 a 15 repetições. Fazer estes 3 exercícios simples todos os dias, ou dia sim, dia não, envia um sinal poderoso ao seu corpo. Diz-lhe: eu preciso destes músculos,
Pega nessa proteína e nesses nutrientes e usa-os para me manter forte. E agora, a surpresa que lhe prometi. Falamos de comer, de beber, de nos movermos. Mas e se eu lhe dissesse que o momento mais crucial para a construção muscular é quando não está a fazer absolutamente nada? Falo do sono. É durante as fases de sono profundo que o nosso corpo entra em modo de reparação intensiva. É quando liberta a hormona do crescimento humano, que é fundamental para reparar os tecidos danificados e construir novos, incluindo o tecido muscular. Se não tiver um sono de qualidade, está a deitar fora grande parte do bom trabalho que fez durante o dia. É como preparar um belo assado, metê-lo no forno e desligar o forno a meio do tempo de cozedura. A comida não vai ficar pronta. Da mesma forma, os músculos não se vão reparar e fortalecer devidamente sem um sono reparador. Portanto, priorizar o seu sono é tão importante como o que come ou o exercício que faz. Crie uma rotina relaxante antes de se deitar. Tente ir para a cama e levantar-se por volta da mesma hora todos os dias. Evite os ecrãs do telemóvel, do tablet ou da televisão pelo menos 1 hora antes de dormir, pois a luz azul interfere com a produção da hormona do sono. Certifique-se de que o seu quarto está escuro, silencioso e a uma temperatura agradável. Um chá de camomila ou de valeriana pode ajudar a acalmar o sistema nervoso e a prepará-lo para uma boa noite de descanso. Veja como tudo se interliga de forma perfeita. Começamos por questionar um alimento comum, a carne de porco, e descobrimos o poder anti-inflamatório e construtor das nossas sardinhas. Vimos que essa proteína precisa de parceiros, como os hidratos de carbono certos para a energia e a água para o transporte, e de heróis discretos como o magnésio. Depois, demos a faísca com movimentos simples que sinalizam a necessidade de força. E por fim descobrimos que a verdadeira magia da reconstrução acontece enquanto dormimos. Não precisa de mudar tudo de uma só vez. Isso seria esmagador. Comece com um pequeno passo. Talvez esta semana decida trocar 2 refeições de carne de porco por sardinhas. Ou talvez comece por fazer o exercício de sentar e levantar da cadeira todos os dias. Pequenos passos, feitos de forma consistente, levam a grandes e duradouras mudanças na sua saúde e bem-estar. Lembre-se, o objetivo é sentir-se mais forte, mais enérgico e mais independente, para que possa continuar a desfrutar de tudo o que a vida tem para lhe oferecer. Gostaria muito de saber a sua opinião. Qual é a sua forma preferida de comer sardinhas? Ou talvez tenha outra dica para se manter forte e ativo que queira partilhar? Deixe o seu comentário abaixo. A sua experiência pode ser a inspiração que outra pessoa precisa para começar. Se achou este vídeo útil e quer receber mais conselhos práticos para viver a sua melhor vida depois dos 60, por favor, demonstre o seu apoio deixando um gosto no vídeo. Isso ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas que possam beneficiar desta informação. E claro, subscreva o canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos que preparamos para si. Lembre-se, a idade não define a sua força. As suas escolhas diárias, sim. Cuide de si com o mesmo carinho com que cuida daqueles que ama. Viva com força, viva com alegria. Um grande abraço e até o próximo vídeo.